Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar aqui sobre o bebê gordinho que está ainda na fase de aleitamento, seja o aleitamento materno ou artificial e misto, tá bom? Antes de começar, vamos definir sobrepeso e obesidade. A gente tem essa definição a partir do cálculo do índice de massa corpórea, que é o peso do bebê sobre o comprimento ao quadrado, né? Medindo o comprimento do bebê e a gente eleva ao quadrado e faz essa formulazinha lá. Esse valor do IMC, o IMC deu, sei lá, 11, 12, esse bebê vai ser colocado no gráfico e a partir da sua idade, o índice de massa corpórea, a gente classifica esse bebê como dentro da normalidade ou como sobrepeso, que é o primeiro nível de obesidade, ou ainda obesidade, quando esse bebê já está com IMC mais elevado, ou ainda obesidade grave. Certo? Vamos lá. Qual é o detalhe? Que bebês pequenos, bebês nos primeiros meses de vida, podem ter uma elevação de IMC, de índice de massa corpórea, receber essa definição de sobrepeso ou obesidade. Só que isso não implica doença. Aqui vale principalmente nos bebês em aleitamento materno exclusivo. Bebês que são amamentados, a gente tem muitas evidências científicas que a amamentação ela protege contra a obesidade, né, no curto, no médio e no longo prazo. Mesmo anos depois, bebês que foram amamentados têm menos probabilidade de ser obeso, tá? De ter excesso de peso. Então, a gente já começa aí vendo que não existe dieta de leite materno. Às vezes uma orientação muito comum é essa: você vai dar menos peito para o seu bebê. Não, ele está mamando muito, é por isso que está gordinho. Provavelmente não é isso que está acontecendo. Seu bebê é maior mesmo. Alguns bebês assumem ali um percentil, logo nos primeiros 2, 3 meses eles vão cruzando o gráfico para cima e assumem um valor mais alto, às vezes até acima lá de peso do desvio 2 ou no IMC acima do mais 1 ou até mais 2, tá bom? Só que aí eles chegam nesse percentil mais elevado e estabilizam e vêm aí de maneira regular ao longo do primeiro ano. Isso acontece às vezes nos primeiros 3, 4 meses. Vejo muito isso. Bebês que começam a ficar mais gordinhos e aí estabilizam. Vão regular. Daí então a importância fundamental de consultas periódicas, né? Se qualquer bebê tem que fazer consultas regulares com o seu pediatra, nesses bebês então as medidas seriadas de peso, o cálculo de IMC, vai ser crucial para a gente checar e perceber que não, esse bebê está gordinho, entre aspas, né? Tem já a definição de sobrepeso e obesidade, mas é um bebê que estabilizou, é um bebê que vem aí certinho e parou de elevar aquele peso. Está gordinho ainda, mas ele está crescendo agora com a velocidade estável. Isso é o primeiro tópico. Outra coisa é se esse bebê tem algum outro sintoma, né? O exame neurológico, o desenvolvimento neuropsicomotor é uma coisa muito importante. Um bebê normal, um bebê sem distúrbios metabólicos, se a gente pensar em hipotireoidismo, tal, um bebê vai ter um desenvolvimento normal, tá? Um bebê que vai ter também essa estabilidade da curva que eu citei lá e ele aparenta, né, muito bem, está sendo aleitado, né, recebendo aleitamento materno, ok, ótimo. Então para com essa história de fazer dieta de peito, que não tem como você fazer dieta de peito, tá? Você fala para a mãe, dê menos peito que está fazendo mal para o seu filho. Cuidado, muito risco que você fala um negócio desse, corre risco essa mãe até desmamar a criança. O peito é protetor, tem vários mecanismos de proteção, desde a quantidade que o bebê toma, a qualidade do leite materno, né, o tempo que ele ingere, ele demora mais tempo, tudo isso protege o bebê contra a obesidade. Então, não sai por aí pedindo dieta de leite materno. Agora vem a dúvida subsequente, né? Sempre quando eu faço lá no Instagram, Daniel Portela Pediatra, segue lá, vem lá aquela pergunta: Daniel, mas meu filho está tomando fórmula láctea. Bem, meu filho começou a ficar gordinho depois de 6 meses. Opa, calma aí, né? Eu estou falando aqui de bebês que normalmente nos primeiros meses já se mostram grandinhos e se estabelecem grandinhos, tá? Não é normal o bebê, depois de 6 meses, começar a elevar a velocidade de crescimento e ficar mais gordinho depois de 6, 7 meses, né?
Isso não é o padrão. Se isso estiver acontecendo, tem que ser individualizado, uma consulta com muita atenção. Tá? Então, os bebês que recebem fórmula láctea podem também se enquadrar nesse perfil que eu falei do bebê que recebe leite materno, ou seja, bebês maiores que cruzam percentis ali nos primeiros meses de vida, se estabilizam, ficam com peso estável, velocidade de ganho poderá estável, e com o passar do tempo eles vão ajustando, e esse bebê normalmente depois de 1 ano de vida, né, cai o percentil e fica normal, né, um bebê que sai do critério de sobrepeso e obesidade. Bem, mesmo recebendo fórmula láctea, o bebê pode também ter essa característica semelhante ao bebê de aleitamento materno. Quais são os cuidados que a gente tem que checar? Fórmula láctea é risco para a obesidade, para sobrepeso e obesidade. E por quê? A qualidade do leite é diferente, né? Leite, as fórmulas, mesmo que sejam fórmulas de qualidade, tem muito mais proteínas, tem alguns nutrientes em excesso comparado ao leite materno, a qualidade do carboidrato, alguns detalhes, especialmente a quantidade de proteína que é maior. Então já começa pela qualidade, mas principalmente, o que é que faz bebês de fórmula láctea serem obesos e gerar preocupação? Quando esses bebês tomam excesso de leite, né, muito volume, ou esses bebês ainda têm, na pior das hipóteses, adição de carboidratos, os engrossantes, os mucilons da vida e outros mais. Tá? Qualquer tipo de farinha que engrossa o leite. Aí é complicado. Num bebê que está recebendo aleitamento artificial, ou seja, fórmula láctea, o que a gente tem que checar é isso. Ver com a mãe se está tudo certo. Se o bebê está recebendo um bom volume, um volume que não é absurdo, um volume que não é excessivo, né? E a gente tem que calcular esse volume que aí, na consulta com o pediatra tem que preservar isso. Não seguir a orientação da fórmula láctea, da lata de leite, porque normalmente as latas de leite instruem quantidades maiores do que o necessário. Eu gosto de adotar valores menores, respeitar a capacidade gástrica do bebê. Isso vai ter que ser feito, né, numa consulta, um cálculo, porque tem que ser muito individualizado de bebê para bebê. Então, a quantidade de leite. Tem que ter cuidado, porque muitos bebês recebem volumes grandes, desnecessariamente, e aí, se é o caso, a gente tem que corrigir esse volume, e esse bebê pode estar obeso por causa desse excesso de leite. Bem, se existe a adição de farinhas e engrossantes, retirar. Se a fórmula láctea não for adequada para a idade, né, se for um leite não adequado para a idade, adequar. Tem que prescrever uma fórmula láctea para a idade correta. Tá? E por fim, a velocidade também. É interessante a gente ver a velocidade de ingestão do leite. Normalmente esses bebês são alimentados por mamadeira. Então, se uma mamadeira tiver uma qualidade melhor, ela flui mais devagar o leite, esse bebê demora tempo para se alimentar. Isso é importante, porque ele vai educar e formar os seus mecanismos de saciedade. É um bebê que demora mais de 10 minutos, às vezes 10 minutos pelo menos, para tomar o leite todo, porque a mamadeira às vezes é valvulada, demora mais tempo. Essa é uma mamadeira boa, é aquela mamadeira que você vira e ela não esguicha, né? Às vezes as mães até cortam o bico da mamadeira para sair mais rápido. Uma mamadeira boa não esguicha, você virou ela vai gotejar ou nem sair, ou sair com dificuldade. O leite só sai quando o bebê suga. E você ainda pode ter um cuidado maior ainda de mamadeira, na hora que está ofertando mamadeira, fazer pausas, pequenas pausas, 1 minutinho, né? Deixa o bebê respirar um pouco, sem sugar ininterruptamente, né? Ligado ali o tempo todo, sugando, e por isso ele vai, às vezes, detonar 200 ml de leite em 5 minutos, né? Isso não seria adequado. Então a gente vai corrigir isso. O bebê usando fórmula artificial, leite artificial, tem que ser checado se está tudo direitinho. Se tiver tudo direitinho, a gente ajusta esse bebê e adota os mesmos critérios do bebê de leite materno, do bebê de amamentação exclusiva. Sabendo que aí existe um risco inerente desse bebê ser mais obeso no futuro, né? Porque ele está usando fórmula láctea, né? Tem o risco, como as pesquisas mostram, de aumento de obesidade no futuro. Daí a importância, uma das milhares
de alternativas, de benefício que o leite materno tem, tá bom? Então, essas são as orientações. Cuidado com esse excesso de mito aí, com dieta de leite materno, que isso não é orientado. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte e compartilha, deixando nos comentários suas experiências.